Boa. Pessoal, então eu acho que vocês viram a divulgação. O esquema é a gente fazer perguntas para o Padre Evandro, não precisa ter um pouco de misericórdia dele também, não precisa puxar tanto, mas é mais para a gente ter um bate-papo com ele, para vocês trazerem eventuais dúvidas que vocês tiverem, enfim. Acho que essa é uma boa oportunidade para a gente também ver que Não, vocês você têm para sabe, eu vou querer falar a se verdade. aprofundar, Sabe o que né? eu estou me sentindo aqui? Quando a gente está para terminar a teologia, você tem um exame que chama De Universia em Teologia. E assim, são 3 professores que vão te perguntar qualquer coisa e você pode ter que responder, e você espera desde Bíblia até escatologia, qualquer outra coisa. Hoje eu estou fazendo um segundo exame de universo, porque eu não sei o que tem, para onde vai, ou seja, só Deus mesmo, né? Mas vamos lá, queridos, estou à disposição. Se ninguém for perguntar, eu pergunto, hein? Começa aí para o pessoal tirar o medo. Então vai. Então tá bom. Padre, assim, eu gostaria de fazer, na verdade, mais pedir uma instrução, assim, né, na verdade, nesse momento de eleição, né? Eu sei que você não pode, nem a ideia aqui também de negócio de votos, etc., mas eu queria pedir para você dar uma instrução, assim, de o que a gente deveria ficar atento, né, na hora de pesquisar candidatos, enfim, né? O que um católico deveria analisar num candidato, assim, né, para a gente votar e etc. Interessante, muito legal a tua pergunta. E de fato posso abrir o coração para vocês aqui. Nem tenho candidato ainda, não parei para pensar nisso ainda, mas acho que a gente tem que participar desse momento, e eu, de fato, claro que vou votar, sempre votei, e ainda vou me preparar especificamente para isso. Mas eu acho que a gente tem que levar em conta 3 coisas fundamentais. Primeiro, a pessoa. Ninguém vota simplesmente num partido, não. A vida pregressa dessa pessoa. Ou seja, o que é que ela fez? Ela tem algum problema na justiça? Ela foi em algum momento condenada por algo? Ou tem algum escândalo ligado à vida dela? Ou fala uma coisa e vive outra? Eu acho que a primeira coisa é a pessoa. Depois da vida da pessoa, o que é que ela propõe efetivamente? Embora a gente sabe que não dá para confiar muito no que eles propõem, porque se eles já tivessem feito 1/1000 do que prometeram até hoje, o mundo já estaria resolvido, né? Mas tem que olhar quais são as propostas e o plano dessa pessoa. E depois olhar o partido. Por que eu digo isso? Porque tem partidos que têm bandeiras que são obrigatórias para os candidatos. Então, um partido que apresente, por exemplo, o aborto como proposta, não pode ter o nosso voto. Não pode ter o nosso voto. E nós esperamos que uma pessoa correta não se filie a esse partido. Se filiou, entrou na dança. E aí eu não voto nessa pessoa. E digo por quê? Porque ela não vai ter força dentro do partido para não votar em bloco. Ou seja, nós descobrimos, e falo aqui claramente porque não estou nem aí para paçoca, ou seja, o PSOL é um partido que não pode ser votado. Não pode ser votado. O PSOL eu descobri, inclusive está nas propostas do partido, e quando eu digo procurar, você vai no site do partido, não estou dizendo, não é nada escondido, não. Nós descobrimos um esquema, há 6 anos atrás, desse partido e de mais alguns outros, de enfiar a ideologia de gênero em todos os municípios do Brasil. E tem isso como proposta partidária. Então não adianta o cara vir aqui agora e querer comungar, porque até o demônio quer comungar na época de eleição. Não adianta o cara fazer sinal da cruz. Não, não. Ou seja, qual que é a vida pregressa do cara? Quais são as propostas dele? O que é que ele já falou sobre a fé?
Como é que ele vê as questões que para nós são importantes? Por exemplo, não, eu não digo só as questões ligadas à vida, especialmente, mas como é que ele vê a religião, como é que ele vê a questão, sabe, do dia a dia das pessoas e depois quais são as bandeiras que o partido traz. Ou seja, se trouxer uma bandeira pró-aborto, por exemplo, não dá para votar num partido desse, que é um partido que prega exatamente o oposto daquilo que a gente acredita. Beleza, obrigado, padre. Imagina. Padre, eu tenho uma pergunta também. Tá ótimo, obrigado, querido. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, ele frequenta uma ordem maçônica e eu falei que católico não pode ser maçom. Daí ele achou que isso era preconceito e a conversa começou a descambar um pouco. Bom, no final terminou tudo em paz, mas você pode falar um pouco sobre isso, maçonaria, que católico não pode ser maçom, um pouco essas... Nós tivemos, ao longo da igreja, muitas vezes oposição maçônica à própria igreja. Mas eu quero falar de um ponto de vista bem concreto, muito concreto, para não fazer julgamento de valor daquilo que eu desconheço. Eu não conheço os bastidores ou os segredos, se nós pudéssemos dizer assim, se é que eles existem, da maçonaria. O que eu conheço... Oi? Bom, o que eu conheço da maçonaria é aquilo que é exposto com clareza. A maçonaria não é uma religião, mas não acredita num Deus único e verdadeiro. Isso eu posso dizer por pessoas que participavam da maçonaria e conversaram comigo. Isso eu sei. Então, por exemplo, o que nós podemos dizer? Quando você entra na maçonaria, tem um momento ali de uma como se fosse uma oração, que ali todo mundo é igual. Do ponto de vista seguinte, se você acreditar em qualquer coisa, está válido. Em qualquer coisa que você acreditar, está valendo. E depois, a visão que eles têm, do ponto de vista religioso, não é de um Deus encarnado, não é da presença constante de Cristo até o fim do mundo, mas eles acreditam num arquiteto do universo, em alguém que criou o mundo do jeito que ele está, por isso aquela questão do compasso, aquelas formas geométricas, e que um pouco deixou o mundo por conta própria, cada um por si. Então, por isso a importância da maçonaria, deles estarem juntos, como uma loja, como irmãos e tal. Não vou entrar em pormenores que eu desconheço, mas a realidade é essa. Ou seja, a filosofia maçônica não é uma filosofia que embase o cristianismo. Tanto é que se você colocar o que acredita da maçonaria para o que acredita o cristianismo, são duas coisas opostas. Então, nem estou entrando agora em questões mais polêmicas, mais difíceis, mas uma pessoa que tem a honestidade intelectual, filosófica e teológica vai concordar que a maçonaria em nada tem a ver com aquilo que nós acreditamos na religião cristã católica. Esse é o ponto. E por aí que eu iria. Por aí que eu iria. Claro que existem ao longo da história outras manifestações da igreja, mas eu caminho naquilo que eu conheço, naquilo que eu sei. Muita gente também fala coisas que devem ser absurdos. Então é melhor a gente não ficar se pegando. O que eu aconselho? Leia documentos da igreja que falem sobre isso. Não saia nos achismos. E mostre a esse teu amigo que é maçônico que, de fato, as duas coisas são opostas, mas que se um dia ele quiser voltar para a igreja e rever a sua vida, sempre a igreja vai estar de portas abertas. Ô, padre, eu queria falar um negócio. Eu estou aqui, peraí, eu estou sem vídeo, meu Deus do céu, peraí. Vou colocar o vídeo aqui.
Tem um vídeo muito bom mesmo do Padre Paulo Ricardo no YouTube. E o título do vídeo é exatamente esse. Por que que um católico não pode ser maçom? E nesse vídeo ele fala que, primeiro, assim, a maçonaria, ela é uma das maiores perseguidoras da Igreja Católica. Eles já fizeram já tiveram muitos atos contra a Igreja. Mas ele vai explicando, que eu não me lembro parte por parte, mas eu recomendo até o Felipe, ele pode passar para o amigo dele esse vídeo, porque não é um vídeo longo, é um vídeo curto e é um vídeo muito, muito bem explicado por que que os católicos não podem ser maçons. É muito bacana mesmo, a explicação que ele dá é muito clara do porquê a gente não pode ser. Concordo, Karine. Eu acho assim, é importante a gente olhar para o passado, de fato, mas aí, se a gente não olhar para o presente, você pode ter alguém que diga, não, mas a igreja também já cometeu erro no passado. O Papa Paulo II já pediu perdão pelos erros da igreja. Ora, e nós não podemos hoje pagar pelo erro das pessoas passadas. Sim, mas a questão é que são filosofias, se eu pudesse dizer assim, porque eu não acredito que a maçonaria é uma religião, mas tem uma filosofia por trás que é oposta ao cristianismo. É isso que a gente precisa saber. Ou seja, não dá para que Deus fez o mundo e deixou o mundo cada um por si. Não dá para você acreditar que acreditar em Buda, acreditar em Maomé, acreditar no hinduísmo é a mesma coisa que acreditar em Jesus Cristo. Ou seja, esse ponto concretamente a gente tem que dizer, ou seja, não existe a verdade evangélica para a maçonaria. Então, isso é contra aquilo que a gente acredita. Então, nós precisamos ter esse posicionamento. Acho que vale a pena, tem que assistir, mas não olhar só para o passado, olhar para o presente, sem dúvida nenhuma. Como a questão da doutrina espírita. Gente, eu posso dizer aqui claramente a vocês, eu, na minha vida, já fui espírita antes de conhecer a fé católica. Já achei, por determinadas vezes na minha vida, que todas as religiões eram a mesma coisa. Eu não estou dizendo que todas as religiões têm pessoas ruins, eu não estou dizendo isso, eu não estou fazendo juízo de valor das pessoas. Mas o que nós precisamos saber é verdadeiramente o que nós acreditamos. Ora, se eu rezo o credo e digo, creio na ressurreição dos mortos, como é que eu posso falar em reencarnação? Se eu acredito que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que Nossa Senhora, em função de Cristo, teve seu corpo e alma levado ao céu, se ela continua viva, e se um dia aqueles que morreram ressuscitarão, porque Deus cria uma alma no momento em que a pessoa é concebida, como é que eu posso falar em reencarnação? Primeiro, os espíritas não acreditam que Jesus é Deus. Eles podem se dizer cristãos, mas não acreditam que Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Não acreditam na remissão dos pecados. Jesus Cristo, para o Espiritismo, não pode perdoar pecados. Portanto, você precisa voltar diversas vezes, sabe, para refazer o seu karma até o momento que você esteja apto a viver uma dimensão especial do Espiritismo. Então, queridos, eu não estou aqui fazendo uma crítica direta, como uma acusação. Eu estou simplesmente dizendo o que nós acreditamos. São duas coisas inviáveis, reencarnação, como óleo e água. Por mais que você ache que são viáveis, óleo e água não se misturam, porque são diferentes. Reencarnação e ressurreição são duas coisas absolutamente opostas. Então, isso nós precisamos conhecer. Se um espírita ficar chateado, ora, eu entendo perfeitamente, querido, mas você quer que eu faça o quê? Que eu vou dizer o que não é para te contentar, para você gostar mais e te deixar, às vezes, do ponto de vista de fé na ignorância, fora da verdade? Ou seja, precisa conhecer, a gente precisa estudar. Sabe? E estudando, você vai poder fazer uma opção. Não dá para estar nas duas canoas mesmo. Agora, você pode dizer, eu quero ser espírita.
Assuma o negócio. Eu quero ser católico. Assuma. Agora, não dá para ser a tua religião. Não dá para você criar a tua. Na minha Padre Wander, posso tirar uma dúvida, aproveitando que você puxou esse assunto? O que eu noto bastante na minha roda de... primeiramente, queria dizer que eu sinto muito falar de você lá na PUC. E a hora que eu vi que você ia apresentar esse debate, essa conversa aqui, eu já fiquei super feliz, que é meu primeiro dia aqui no grupo e você está conversando com a gente, eu achei muito legal. Filha, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Enfim, eu tenho muitos amigos que eles são ditos católicos, assim, né, que foram batizados, fizeram comunhão, mas eles falam assim, eu sou católico, mas eu gosto do espiritismo. Eu acredito em coisas do espiritismo. Ou eu acredito em horóscopo, eu vou atrás desse negócio de signo, eu acho interessante. E eles realmente, tipo, eles têm uma vida meio dupla. Mas eu não quero ser a pessoa que vai chegar para eles e falar assim, não, você não é católico porque você acredita nisso, tipo, de excluir eles, entendeu? Eu queria saber qual a abordagem que a gente tem que ter com essas pessoas para falar, olha, ou você acredita nisso, ou você acredita nisso, sem ser mal educado, assim, ou afastar as pessoas da igreja. Você quer ver um jeito mais fácil? Eu acho que por exemplo, os homens, nós temos, é mais fácil talvez explicar assim, porque é mais palpável. Nós temos, normalmente, as mulheres têm, mas nem tanto não estão tão afim de, por exemplo, de time de futebol. Eu posso perfeitamente ter um amigo que tenha um time de futebol diferente do meu, sem precisar torcer para o dele e deixar de torcer para o meu. Então, eu acho que a amizade, ela é muito importante, porque ela também é um veículo da verdade. Então, assim, o que é importante você deixar claro para o teu amigo é a tua fé. Se ele quer ter a dele, o importante é você ter clara a tua fé, conhecer aquilo que você acredita, porque senão a gente presta um desserviço. Se teu amigo vem falar de signo e você falar, mas eu não acredito por quê? Não acredito por quê? Porque é pecado, na religião não pode. Acabou. Aí você já é melhor procurar outro amigo, porque do ponto de vista de fé, você não vai conseguir educar. Não pode porque o padre Evandro falou. Quem que é o padre Evandro? Não pode porque o Papa falou. Mas o que o Papa... Ou seja, a gente precisa entender as razões, é o que dizia São Pedro, das razões da esperança, o porquê das coisas. Então, eu nem aconselho a entrar em discussão de fé se por duas coisas. Ou as pessoas vão se exaltar, ou se a gente não conhece, para não correr o risco de falar bobagem. Agora, a gente precisa se posicionar. Por exemplo, esses dias, você quer ver que coisa legal? Um programa que não tem nada a ver com paçoca de religião nenhuma. Eu estava vendo o Honorável Faustão, o Louco Bicho. Eu estava vendo o Louco Bicho. Uma menina chegou para ele, não lembro quem era, ela falou, eu sou Áries, você é Leão. Ele falou, olha, minha filha, desse jeito, o negócio de signo, para mim, está por fora. Eu nem sei se ele tem religião. Mas eu digo, ele foi sincero, ele foi verdadeiro, não teve medinho. Não, olha, desculpe, para mim, signo, eu estou por fora. Eu acho que o importante são as coisas que eu faço. Eu não acho que é o Áries que determina quem eu sou, que é o Peixes, que é o Cavalo. Ele falou, até brincou, meu signo é o Elefante, porque eu sou gordo, tal, não sei o quê. Quer dizer, o que eu acho disso? Eu acho que a gente precisa ter mais coragem. Porque muitas vezes as pessoas que também acreditam não tiveram formação, estão indo na onda, Lorena. É porque alguém falou que, mas nunca ninguém disse o contrário. Então é mais fácil acreditar no signo, que é uma coisinha legalzinha e que está mais hoje assim, meio na modinha, do que você não. Porque se você dizer que não, você vai ter que explicar. Se você disser que sim, você não precisa explicar nada. Você faz parte do grupinho, vamos juntinho, entendeu? Não, ou seja, eu tenho uma convicção. O que é signo, minha filha? Por favor, onde cientificamente, ou onde uma questão de fé, isso vai explicar alguma coisa? Isso é um absurdo. Agora, por isso que alguém te pergunta, que signo você tem? Eu sou católico. É muito importante essa resposta. Olha, desculpa, as pessoas falam isso para mim, Lorena. Padre, o senhor é Leão. Falo, não, sou Vandro Pisaneschi, não tem esse sobrenome. Quer dizer, as pessoas precisam começar a perceber que isso... E aí, o que as pessoas vão perceber, Lorena? Que talvez ou você não vai querer
tocar nesse assunto para não virar uma celeuma, ou você vai se posicionar sem desfazer do outro, mas tendo a tua convicção. Ou seja, a gente não precisa abrir mão da nossa identidade para agradar o outro, senão a gente deixa de ser a gente mesmo. E aí a gente não contribui com nada. Ou seja, não é a sociedade que me seculariza. Sou eu que devo evangelizar a sociedade. Mas claro que eu faço isso com educação, com respeito, porque se eu sair que nem um cavalo falando bobagem, o cara nem me escuta mais, que é o que vem acontecendo hoje desse pessoal que se acha senhor da razão, que pega grupinho do WhatsApp para ficar metendo pau nos outros, como se ele fosse mete pau no Papa. É tudo pro inferno esses caras. Esses vagabundos, entendeu? Cara que fica usando o grupo do WhatsApp para falar mal de Papa. Mas que é esse cara, velho? Que é? Esse é o Espírito Santo, meu amigo? Você está insatisfeito com o Papa, ou esteve insatisfeito em algum Papa que ficou, ninguém está te obrigando a ser católico. E desculpa, meu amigo, nem também está fazendo questão. Muda de religião, meu, cria a tua. Vai pescar, meu amigo. Entendeu? Se institui Papa, faz o que se fala o que você quiser. Agora, enquanto você estiver na Igreja de Cristo, que escolheu o primeiro Papa, e que Pedro, que um foi passando para o outro, que você discorde. Eu estou me lixando porque você discorda. Entendeu? Eu sigo Jesus Cristo, entendeu? Eu sigo a Igreja de Cristo. Então é isso que a gente... mas eu gostava mais. É igualzinho o que São Paulo falava, eu sou de Apolo, eu sou... Você não é nada. Entendeu? Não é que eu sou de João Paulo II, eu sou de Bento, eu sou de todos. Todos. Isso significa que eu concorde com tudo que o Papa fala? Não. Não significa. Como eu não concordo com tudo que minha mãe fala, como eu não concordo com tudo que meu pai fala, mas eu não vou na rede social descer o porrete no meu pai e na minha mãe. São sem vergonha que faz um negócio desse. E digo por quê? Porque os maiores inimigos de o Papa Bento XVI estão dentro da igreja, são aqueles que tentam implodir a igreja por dentro. É isso que o demônio faz. Ele quer gerar a divisão. A divisão. E normalmente esses caras que metem o pau, olha, é uma tristeza a vida moral que eles levam. Não tem nem autodomínio, para não dizer outra coisa. Nem autodomínio tem. Então, vai aproveitar. Desculpa. Não, só vou terminar, filho. Achei que tinha acabado. Primeiro tira a trave que está no teu olho, meu amigo, depois vai tirar o cisco do olho do teu irmão. Sabe, é muito triste ver católico falando mal de católico. E já tinha antes aqueles caras lá da Liberté, Teologia da Libertação, TL, que agora aplaude o Papa Francisco, descendo o porrete em João Paulo II e Bento XVI. E agora os ultradireitistas, os especiais do Senhor, descendo o porrete no Francisco. Tudo palhaço. Dos dois, tudo palhaço. Entendeu? Então, vocês desculpam aqui o meu desabafo, você entendeu? Ou seja, meu amigo, eu sou o Papa que Deus mandou. E hoje eu vou... Claro que o Papa só não erra em matéria de fé e razão. Desculpe, em matéria de fé e costume. O restante ele pode até manifestar em quem que ele vai votar. Um exemplo, na Itália. Eu posso não concordar. Mas aí vir a dizer que o Papa não é o Papa, que o Papa é isso, é aquilo. Mas vai dormir. Pode falar, filha. Eu queria aproveitar que às vezes é uma dificuldade bem grande, um pouco nessa linha, quando a gente vê pessoas que falam que são católicos, né? Mas assim, e falam, não, eu sou católico, mas não tem namoro casto, acredita em signo, tem todas essas coisas. Então, assim, como que a gente consegue ajudar? Acho que o exemplo é o primeiro passo, mas a partir de um momento elas realmente... Como a gente ajuda a mostrar para essas pessoas que aquilo não está certo? Porque no final elas acham que realmente estão vivendo uma vida coerente. Bom, como é que Jesus fazia? Eu acho que a pedagogia dele. Em primeiro lugar, ele vivia o que ele falava, Isabel. Ele mostrava que é possível. Ou seja, ninguém que não tente viver alguma coisa pode falar dela. Então, a primeira coisa é a gente se tornar canal de exemplo disso. Depois é estudar sobre o assunto e ter as razões. E não se furtar
quando nós formos indagados sobre isso. Por mais indigesto que seja o tema. Ora, por que viver a castidade? Bom, primeiro, eu tenho que experimentar na minha vida para ver que é possível. Para ver que vale a pena. E depois eu preciso conhecer as razões da castidade. Que não é uma proibiçãozinha. É porque, de fato, Deus me chama a uma vida plena. Uma vida plena. E o sexo tem que entrar dentro dessa plenitude. Estou falando aqui porque é um dos temas da castidade que talvez são dos mais polêmicos. Mas assim, porque a relação sexual fora do casamento, ela é simplesmente busca de prazer, porque você não pode fazer outras coisas. Você não pode ter uma abertura à vida. Você tem que estar constantemente tirando a naturalidade da relação e fechando a relação aquilo que ela pode proporcionar instantaneamente, que é o prazer. Você não pode engravidar, sei lá, não é namorado, não é filho, ainda não pode ter filho, não é casado. E aí o que você diz? Não, mas a gente se ama tanto, a gente... Não, olha, dizia o Papa João Paulo II, dizia, quem não é capaz de esperar um único dia, como é que vai poder te dizer que vai te amar eternamente? Ora, se um homem e uma mulher não conseguem, em função do amor, autodominarem-se e dizerem, olha, por hoje, para que a gente se conheça mais, nós vamos abrir mão disso, e até para que depois que a gente case, isso aqui não se torne o todo, a ponto de desfazer uma relação quando o sentimento balança, porque uma relação a dois é muito maior do que o sexo, até porque a relação a dois continua e o sexo uma hora cai, os hormônios caem, a libido cai. O que é que fica? Se você não teve com essa pessoa uma oportunidade de conhecer o coração, de escolher a pessoa, de ter o coração, a hora que isso for embora, aquele casamento vai junto. Não é que acabou o amor. Mudou o sentimento. Mas se o amor tivesse sido fundado sobre a rocha, ele estaria ali. Agora, a hora de exercitar isso é antes de casar, não é depois. Porque depois que casou, a vaca foi para o brejo. Porque se os dois não viveram isso juntos, não vão conseguir viver depois. E perceber que o amor é muito maior do que o sexo. O sexo é uma parte, não é o todo. Uma vez uma pessoa me disse, mas a gente precisa fazer... Uma vez uma pessoa, não, eu vou dizer aqui onde eu vi há 20 anos atrás, no programa fantástico da Super Pop, da Luciana Gimenez, um negócio de doido. Quando chamaram um padre ali para falar sobre questão de castidade, e uma daquelas que era contra a castidade disse assim, com tremenda força, não, mas se eu não transar com ele, eu não vou conhecê-lo. Ora, peraí, minha filha, você pode transar com um hindu, com um africano que não fala um centavo da sua língua. Pode ser ótima a relação. E você pode não saber nem o nome dele. Você vai me dizer que você o conhece porque você sentiu alguns minutos de prazer com ele? Ora, minha filha, minuto de prazer você pode ter com qualquer cachorro, qualquer cavalo nesse mundo. Isso não significa que ele vai ser o homem que você vai escolher para a tua vida inteira. Isso é muito sério. Um homem para a vida inteira é único e por isso ele precisa ser conhecido, amado, precisa ver se ele te escolhe, se você o escolhe. Portanto, o namoro é a verificação do amor, não do sexo. Porque o amor verdadeiramente é uma escolha pela pessoa, não pelo corpo, não pelo sentimento que ela te produz. Eu tenho que escolher a pessoa e para escolhê-la eu preciso conhecê-la, para que na hora da dificuldade, quando o sentimento passar, eu possa olhar nos olhos dela e dizer, a gente não vai terminar porque eu te escolhi. E eu te escolhi plena, eu te escolhi toda. Ou todo, a mulher dizendo para o homem. Então, esse é o ponto que nós precisamos ter. Esse é o ponto, ou seja, nós amamos a pessoa, não só uma parte dela. Claro que aí... E pode ser que não mude, viu, Bel? Pode ser que você vai dizer isso aí para uma pessoa, ela vai te achar ridículo e tal, mas se uma pessoa não te respeita pelos teus valores, ela não tem condição de ser tua amiga, ela não respeita quem você é. Ora, se ela não quer respeitar, então, de fato, talvez é um sinal de que ela não serve para ser tua amiga. Ela não quer ser tua amiga. Agora, se ela não concordar e te ouvir falar, Bel, eu vou pensar isso depois, obrigado,
Você já lançou a semente, você não tem obrigação de convencê-la. Nenhum de nós tem. Cristo não teve obrigação de convencer a ninguém, mas ele plantava a semente. Ele vivia e anunciava. Vivia e anunciava. Alguns aceitavam na hora, outros depois. Outros não aceitaram até hoje. Não tem problema. O nosso papel é viver e semear. Pô. O que mais, pessoal? Se ninguém tiver, eu tenho outra. Padre, namoro entre pessoas de religiões diferentes. Dá, não dá, sem chance? Qual que é Olha, a sua visão? eu vou dizer o seguinte, aquilo que eu acredito, né? Porque não tem uma norma. A norma que teria que ter é o seguinte: primeiro, você saber quem você é e que importância a fé tem na sua vida, que papel Deus ocupa no seu coração. Depois é o seguinte: se você quer conviver com uma pessoa de outra religião, eu não vejo problema nenhum e nem acho que a pessoa obrigatoriamente tem que se converter à sua religião. Não acho isso. Mas o que nós acreditamos é que essa pessoa, no mínimo, precisa respeitar a sua fé e aceitar que você possa educar os teus filhos na tua fé. Tanto é que quando nós vamos celebrar um sacramento entre um católico cristão ou entre um católico e um não católico, a pessoa precisa assinar esse termo, que ela respeita a decisão da cônjuge de educá-lo, de educar os filhos na fé católica. O que eu, Vandrão, acho, mas isso aqui não é lei. Na experiência que eu vi, é difícil dar certo. Porque a tendência é que a parte mais fraca na fé ceda. Pronto. Até para evitar problema. Até para evitar confusão. Até para que, entendeu? É porque como é que vai fazer num domingo? Um vai para o culto, ou vai para não sei aonde, o outro vai para a igreja. Então, um costuma ceder. Normalmente é aquele que tem a fé mais fraca. E normalmente é o católico. Porque o católico normalmente tem a fé mais fraca. Então, não é que a menina vira evangélica, mas vai aceitar o marido ir no culto, levar os filhos, porque para ela também não sabe a diferença. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? É difícil. Não é impossível, não. É mais difícil. Mas desde que essa pessoa te respeite. Você vai dizer para mim assim, padre, é fácil namorar com um cara ou com uma menina que não aceite viver a castidade? É muito mais difícil. Mas esse cara, mesmo que ele não veja sentido na castidade, ele precisa te respeitar. Porque se ele não te respeitar agora, depois que você casar, que não vai respeitar mesmo. Né? Ai, minha filha, se agora você pede uma coisa, ele acha que ele tem o poder de passar por cima do que você acredita, depois ele vai tentar quase te subjugar. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência. Ora, essa pessoa está pronta a me respeitar? Não precisa ter a mesma fé que eu. Nem precisa ir na mesma igreja que eu vou. Mas precisa respeitar. E respeitar significa, concretamente, não me expor ao ridículo, não fazer piadinha com as famílias, porque isso acontece. Não achar que você está fora da salvação, que você é um ser inferior. E respeitar quando você quiser educar os teus filhos na fé. Para isso, mais uma vez eu digo, se a gente não tiver consciência da nossa fé, qualquer um passa por cima. E não é muito, não, é na escola. Na escola a gente nega, nos amigos. Eu sei porque eu fazia isso, queridos. Gente, eu era tão frouxo, que eu negava que eu ia a um grupo de oração, porque na faculdade eu ia poder ser ridicularizado por isso. Então, às quintas-feiras à noite, eu mentia, dizendo que eu ia para a casa da minha avó. Ora, a quem eu vou evangelizar se eu tenho vergonha daquilo que eu acredito? E não é nenhum crime ser católico. Não faz mal. Cristo nunca fez mal a ninguém e nunca fará. Agora, a melhor maneira de anunciar é através do amor. E, às vezes, um não também faz parte do amor.
Felipe, acho que tinha alguma coisa para perguntar, não ia perguntar? Padre, você, voltando um pouco atrás do que você falou, desse pessoal que acaba falando mal do Papa, né? É que, bom, eu tenho um conhecido meu, né, que uma vez ele falou mal do Papa e ele frequenta a Fraternidade São Pio X, Fraternidade Sacerdotal São Pio X, e uma vez ele, enfim, numa discussão de WhatsApp, ele acabou falando que depois do Concílio Vaticano II a igreja teve canonizações, nem lembro mais a expressão que ele usou, heterodoxas, alguma coisa assim, que depois do concílio não tem mais. Assim, a pessoa não precisaria acreditar que as canonizações são Infalíveis. infalíveis. Você pode, enfim, é que eu não sei. Filho, se eu tiver que falar aqui, eu vou descer o porrete. Então, eu não vou fazer isso. Agora, alguém vem me falar que depois do concílio, o que é? É Deus? Que ele teve uma conversa direto com o divino? Quem que autorizou? Quem que autorizou ele a falar isso? Em nome de quem ele fala isso? Quem lhe deu autoridade para falar isso pela Igreja Católica? Quem? Não sei. Padre Pio sofreu resignadamente muitas incompreensões da própria Igreja. Quando a própria Igreja achou que os estigmas que ele sofria eram frutos da imaginação ou quase que um charlatanismo. Ele sofreu 14 anos em silêncio por isso. Sanções da própria Igreja. E nunca caluniou a Igreja. E nunca falou mal de um Papa. Quando uma pessoa o procurou para dizer, olha, eu quero que o senhor fique tranquilo, Padre Pio, porque uma dessas pessoas que falou mal do Senhor, um desses clérigos, ele tem uma vida moral transviada. O Papa deu um tapa na cara dele e disse, quem é você para falar mal de uma pessoa da Igreja? Quem é você para falar de um sucessor, de um apóstolo? Quem é você? Então, me desculpe, eu vou dizer a essas pessoas, funda a sua igreja, filho. Não enche o saco aqui. Se você acha que a Igreja Católica, depois do Concílio Vaticano, funda a sua igreja, institui os seus padres, reza a sua missa, mas não vem encher o saco aqui. Entendeu? Não venha querer criar divisão no meio. Por favor, funda a sua... Vai, faz o que você quiser. Institui Papa a sua avó. Faz o que você quiser. Celebra na sua casa. Faz o que... Mas não vem encher. Não vem atrapalhar. Entendeu? É isso que eu tenho com todo carinho e respeito para dizer aos fanáticos de plantão que querem instituir uma nova igreja. Cria, filho, ninguém está preocupado. Funda, dá o nome que você quiser. Igreja Católica pós-concílio. Igreja Católica do vamos, faz o que você quiser. E define quem é santo. Olha, eu acho que para mim esse é santo, na minha igreja esse não é. Canoniza quem você quiser. Faz o que você quiser. Só não vem tentar fazer isso na Igreja Católica Apostólica Romana, que não começou com você, filho, nem vai terminar com você. Padre Evandro, o que a gente faz quando a gente está passando por uma situação? Eu estou passando por uma situação semelhante aqui na minha própria casa, como meu pai. E ele tem uma certa resistência assim, com o Papa Francisco. E eu já conversei com ele 1000 vezes. Eu falei assim, mas a gente é católico, tipo, o Papa é eleito pelo Espírito Santo, como você não pode falar um negócio desse? Ele fala assim, não, mas no passado um monte de Papa era corrupto, você não podia aceitar e ficar quieto, agora eu não posso discordar, não sei o quê. E assim, querendo ou não, é meu pai, eu não vou desrespeitar ele e falar, tipo... Mas eu, além de eu rezar pela conversão dele, assim, o que mais eu posso fazer? Eu acho que muito bom, eu acho que a gente tem que respeitar, a gente tem todo o direito de discordar, e discordando você tem todo o direito, talvez, de conversar com algumas pessoas que você tem
mais proximidade como a filha. Eu acho que vale a pena você ouvir. A história dirá se essas discordâncias foram verdadeiras ou não. Eu não é que eu digo que tudo aquilo que um papa faz é certo, porque nenhum papa é Deus. Nós não dizemos isso. Agora, discordar, ele tem razão. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa viver aquilo que Cristo falou. Ou seja, ir à Santa Missa aos domingos, confessar e viver o amor. Ora, se eu acredito que existe uma questão de correção fraterna, e eu simplesmente, antes de seguir todos os passos, eu pego a mídia e saio por aí descendo o porrete, eu não estou agindo para correção fraterna, nem para unidade, nem para comunhão. Então, gente, eu estou, mais uma vez, eu digo aqui sem medo de dizer isso. Não é que eu concorde em tudo com o Papa Francisco, mas eu não tenho o direito de ir para a mídia ou de dentro da própria igreja, sabe, de disseminar divisão. Isso é diabólico. Isso é diabólico. O Papa até hoje, e se me mostrarem isso, não fez nenhuma declaração de fé, de moral e costumes que fosse categoricamente contra a doutrina. Não tem. E digo mais uma coisa. O Papa, ele escreveu agora uma encíclica que você pode concordar em termos ou não, mas ali não traz nenhuma verdade de fé para ser acreditada. Então, siga a vida. Se você acha que isso, talvez, que tudo que ele falou, como São Paulo também não foi perfeito, como Pedro não foi perfeito, são criaturas. Pedro chegou a ser corrigido por Paulo. Agora, o que não podia era um pegar o evangelho, um ver no evangelho, metendo o porrete no outro. Carta de São Paulo aos Filipenses contra Pedro. Não existe isso. Porque o evangelho não teria chegado até aqui. Então não pensa que eles quebravam o pau, filha. Quebravam o pau. Um ia para cá, outro ia para lá, vai para a Ásia, que eu vou para a África, está longe, a gente não precisa se ver. Isso aí tinha. Mas o que não pode ter é voluntariamente você chegar no meio dos fiéis e gerar divisão, e pegar um microfone numa igreja para falar mal de um bispo, de um papa. Ou seja, não tem cabimento isso. E os erros que esses homens cometem, como eu cometo, como você comete, ora, nós precisamos pedir perdão a Deus, pedir a Deus a graça da conversão e ter misericórdia, porque eu também erro. Eu só não poderia perdoar o outro se eu não tivesse erro. Então, a gente vive num vale de lágrimas, onde a gente tem dificuldade. Agora, se eu não defender a minha família, mesmo não concordando em tudo com a minha mãe e com o meu pai, quem o fará? Agora, eu não posso pegar eu posso até às vezes com meu irmão chegar e falar, Sandro, olha, isso que o papai fez, eu sinceramente não concordo. Mas eu não preciso descer o porrete no meu pai, ou eu não preciso pegar a mídia e fazer um post ridicularizando o meu pai, porque isso não é caridade. Deixa, filha. Se teu pai não concorda com o Papa, reza por ele, e em vez de falar isso, fala de outro assunto. Se ele começar a falar mal do Papa, fala, pai, vamos mudar de assunto. Pronto, não briga com ele. Porque se vier outro Papa, que ele falar, desse eu também não gosto, o que você vai fazer? Ou se ele falar, desse eu gosto, ele vai ter que falar o dia inteiro dele e falar, pai, eu também não quero, eu quero falar de outro assunto. Ou seja, sabe, nós humanos somos suscetíveis aos erros, como os papas que são humanos também são. Então, a gente tem que, sabe, se ajudar. É assim que eu penso. Tão quieto, né? O pessoal tá quietinho, só meia dúzia de pessoas fazendo pergunta aqui. Cadê o resto? Cadê o resto? Me fala uma coisa. Existe alguém que chama Thalita Fonseca? Sim. Teoricamente tá aí, né? Cadê a Thalita? Ou seja, a pessoa não existe, saiu. Ela aí, ó. Tá no mudo, Thali. Existe alguém... Estou escutando tudo aqui, refletindo. Da minha amiga, lá no escurinho. Thalita, eu tô com saudade de você, Thalita. Saudade, padre. Tudo bem? Sabia que era você. Oi?
uma coisa. Tem uma pessoa que também que chama Catarina Aiello, tá aí? Ixi. Sim ou não? Sim. O Rafael Carvalho tá aí? Eu acho. O pessoal dormiu, acho. Não, tá fazendo igual aula online. Opa! Tô Opa! aqui. É nóis. Sabe como é que o pessoal faz em aula online, né? Dá a presença e desliga, né? Teve jeitinho. Porque o professor vai achar que você estava lá. Queridos, mais alguma coisa? Não, eu nem sei que horas são. São 5:06, quase 6 horas. Caramba, demoramos, hein, filho? É. Mais alguma coisa? Mas olha, eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu não sei se eu fui muito pesado, não. Eu esperava que a gente ia se falar de assuntos mais bonitinhos assim, entendeu? Mas se eu fui muito pesado, vocês não precisam gostar de mim. Aliás, vocês não ganham nada gostando de mim. Não precisa, na verdade, nem concordar com tudo que eu falo sobre essas questões que talvez são de ordem pessoal. Mas eu, sinceramente, não tiro nada do que eu disse. Porque ou nós lutamos para que a igreja cresça, ou nós vamos nos destruir. Jesus disse uma coisa: um reino dividido contra si mesmo, são palavras dele, não pode subsistir. Um reino dividido contra si mesmo. Ora, não, eu vou citar um governo. Se um ministro ou se um secretário estadual ou municipal vai para a mídia para falar mal do prefeito e alguém não pede para ele falar, para ele parar de falar, pode ser da esquerda ou da direita, eu quero dizer só a conjectura. Pouco a pouco, aquele governo, além de não se reeleger mais, está fadado ao fracasso. Se não se resolve internamente, na mídia, seguramente se resolve menos. Então, não é o caminho. Não é o caminho, por exemplo, como um líder da empresa. Estão quebrando tudo aí. Estão quebrando bem. Mas, por exemplo, como um líder da empresa, não concordar com o presidente é normal. Agora, ir para a mídia para falar mal dele, eu duvido que alguém... É porque na igreja não tem consequência. Na igreja não tem, ninguém vai te excomungar, ninguém vai te mandar embora, porque a igreja acolhe. Então, é isso que nós precisamos ter. Não é deturpando a igreja por dentro. E digo uma coisa que eu vi nos anos 2000, numa reportagem da Veja. Diz exatamente sobre o erro dos papas e clérigos e erro dos fiéis também. Porque nós acreditamos na comunhão dos santos. E não venha dizer para mim que só o erro dos papas atrapalha a igreja. Não, atrapalha a igreja a minha má participação e a tua. Você acha que não? Você acha que quando você assiste vídeo pornográfico, você não está acabando com a igreja? Toma vergonha na cara. Por que eu estou dizendo isso? Porque no ano 2000 foi dito o seguinte: se a igreja dentro de si já teve tanto problema e ela não acabou, um ateu, um historiador ateu, disse o seguinte: se ela não acabou, é porque alguma coisa de sobrenatural ela deve ter. Isso, um historiador ateu. E quando perguntaram à Madre Teresa, que essa sim deu a vida, essa eu acredito, eu nunca vi nenhum santo falando mal de Papa. Já vi calhorda, safado, já vi muita gente falar. Mas santo eu não conheço nenhum. Publicamente, se tiver algum, me mostra. Porque eu, sinceramente, não conheço. Conheço o santo que escrevia para o Papa. Esse, porque era macho. Entendeu? Dizia, olha, Papa... E muito Papa mudou, porque recebeu desse santo uma orientação. Mas quando perguntaram à Madre Teresa, o que a senhora mudaria na igreja se a senhora pudesse mudar? Seguramente, alguns diriam, eu mudaria o Papa, eu mudaria o padre. Ela disse, eu mudaria a mim mesma. Se eu pudesse mudar alguma coisa na igreja, eu mudaria a mim mesma.
É isso. Enquanto a gente não estiver lutando por uma conversão sincera, a gente vai usar a crítica como máscara, como fuga, para continuar sendo aceito num grupinho que nos valoriza, porque a gente gosta de lacrar, porque a gente gosta de mitar. E no céu, meu filho, é bom se converter, porque não tem muito lugar para essa gente, não. Tá bom, meus queridos? Desculpa se eu fui hoje muito contundente, mas eu acho que às vezes é necessário. A gente está procurando o evangelho do lado errado e a gente não vai encontrar. Aonde tem ódio, não tem Deus. Onde tem discussão e briga e desunião, não tem Deus. Onde tem apelidinho e bullying, não tem Deus. Tomemos cuidado com isso. Isso eu falo tanto de esquerda quanto de direita. O pessoal que criticava um lado agora está fazendo a mesma coisa. Então, assim, não dá. E agora, porque A é o B, está certo. Se A está errado, mas se B está certo. É difícil. É difícil. A gente, porque eu não me considero, quem me conhece sabe que eu não tenho nada a ver com teologia da libertação. Aliás, tenho as mais sérias críticas à teologia da libertação. No meu tempo, o povo metia o porrete, esse povo que hoje elogia o Papa Francisco, e que acha o máximo falar contra o Papa Francisco, achava ótimo falar contra João Paulo II e Bento XVI. E esse povo que, na minha época, achava terrível falar contra o Papa João Paulo II e era, falar contra o Papa Bento XVI e era, está achando o máximo falar contra o Papa Francisco. Tudo hipócrita. Tudo hipócrita. Deveriam ficar quietos, rezar pela igreja e fazer a sua parte. Só isso. Boa, muito obrigado, padre. Desculpe, que hoje o Vandrão não foi tão... Mas Deus quis isso. Se não quis isso, me desculpem e eu vou me converter e depois vou me confessar. Mas o que eu posso fazer, filho? Talvez a igreja está clamando por pessoas que a amem. A igreja está clamando por pessoas que a defendam. Já tem muita gente para atacar a pedra. Que não sejamos nós, por favor. Que não sejamos nós. Uhum. Verdade. Tá bom, queridos? Obrigado, padre. Com Deus. Amemos a Obrigada, igreja. Padre Evandro. Amemos o Papa, rezemos por ele, porque nós acreditamos na igreja una, santa, católica e apostólica e vamos até o fim na barca de Pedro. Tá bom, queridos? Tá ótimo. Padre, poderia dar uma bênção, por favor? Lógico. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do Monte Serrat, de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tchau, querido. Obrigado. Padre, posso tirar um print só? Padre. Lógico, o que eu tenho que fazer? Sorrir. Por favor. Só sorrir. Peraí. 2, 6 e... Tirou? Pronto, tirei. Tá bom. Gente, Deus abençoe. Fiquem com Deus. O que precisarem, vou estar sempre à disposição, porque o que eu vejo no grupo, que eu me sinto parte desse grupo, Deus me deu a graça de participar muito tempo nele, é a sinceridade que vocês têm em agradar. É só isso que a gente precisa. A gente não vai agradar sempre, a gente vai errar muito. Mas enquanto a gente for sincero, buscando agradar a Deus, a gente vai... Fiquem com Deus, querido. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, padre. Obrigada, padre. Fique com Deus. Tchau, Padre Evandro. Obrigada. Obrigada. Tchau. Chicão, tem algum aviso aí? Você entrou aí na miúda? Vixe, entrar para dar aviso já? Eu não sei, você deixa entrou eu aí, não sei pensar. se tem. Felipe deve ter os avisos aí preparados. Felipe tá no mudo. Ah, tá. Bom, terço todo dia às 9.
terça, hoje vai ser pelo Instagram. De segunda a quinta pelo 8x8. Que é mais Cineclube sábado às 10 horas depois do terço. E acho que é isso. Não lembro de mais nada. Sabe de eu... Ali acho que tem. Semana que vem a gente continua aí com a doação de sangue. Quem ainda não se inscreveu, tem 2 formas de participar. Uma é indo no Hemocentro de sua preferência, a outra é indo com a gente no próximo dia 24, próximo sábado. Então, é só preencher o formulário da bio, ou então me manda uma mensagem que eu mando o link e aí dá para inscrever também. Foi muito legal no sábado, foi bastante gente, foi bem bom, assim. Muita gente doando pela primeira vez, foi bem legal, assim. Então, qualquer dúvida, fico aqui à disposição. Boa. Não. Alguém gostaria de fazer a oração final? Pode ser a Karine? O Eric tava quietinho aí. Então. Tá, peraí, rapidinho, um segundo. Mais um segundo. Tá. Bom, primeiro, vamos rezar agradecendo a Nosso Senhor pelo Padre Vando, pela vida do Padre Vando e pelo ministério dele, de modo que ele possa ser cada vez mais frutífero e trazer mais almas à igreja, e que nós também possamos trazer mais almas à igreja. Portanto, rezamos pela igreja e pelo Romano Pontífice. Ó Deus, que na vossa admirável providência quiseste estender o reino de Cristo por toda a terra e levar a todos à redenção, fazei da vossa Igreja Universal o sacramento de salvação, manifestando e realizando no mundo o mistério do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E pelo Papa, oremos pelo nosso Beatíssimo Papa Francisco, que o Senhor conserve, lhe dê vida e o torne feliz na terra, e não entregue em poder dos seus inimigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, foi isso, gente. Muito obrigado à presença de todos. Uma boa semana para todo mundo e até domingo que vem. Boa semana aí. Até, boa semana, gente.